Prezados amigos, boa tarde. Nós estamos no dia 14 de setembro e conseguimos fazer essa conversa a respeito do assunto nova geração. O que é a nova geração? O coordenador do Grupo Marcos, Carlos Luiz. Então, vamos iniciar passando a palavra para o Carlos, dando para ele iniciar, e logo depois nós vamos fazer então essas perguntas que posteriormente vão estar tanto no YouTube, Facebook e em outros canais também. Carlos, boa tarde. Boa tarde, a alegria estar aqui, a gente poder conversar mais uma vez sobre esse tema que, na verdade, talvez seja o tema núcleo, né? O sentido da existência do Grupo Marcos, que é a nova geração. Vamos conversar bastante sobre isso. Ok. Meu amigo, em primeiro lugar, até para que nós possamos iniciar essa conversa, eu vou pedir para você definir o que é a nova geração. Numa definição mais específica, né, a gente vai ter a definição de Kardec, que está bem registrado no livro A Gênese, inclusive com esse título, Nova Geração. A nova geração é a geração que vem iniciar de uma forma muito direta e objetiva a transformação da Terra, né? É esse grupo de espíritos que vem elevar o padrão social, moral, intelectual do planeta. Kardec vai falar isso com bastante detalhe lá na Gênese. Certo. E existe algum coordenador dessa ação? Certamente, né? A gente precisa entender um conceito que é pouco falado no movimento espírita, né? E aí torna o termo nova geração uma coisa um pouco mágica, né? Aquela coisa meio fantástica, que de repente alguém está com uma varinha de condão, ou fala uma palavra lá e resolve tudo. Então, quando Kardec fala da nova geração, é importante a gente entender isso antes de falar do coordenador. Kardec está no final do livro A Gênese. É o ápice. Ápice de quê? Este homem, né, estudou, lutou, defendeu, experimentou os conceitos espíritas. Desde 1855, 56, mas vamos pegar 57, a publicação do Livro dos Espíritos. Então, Kardec primeiro teve o cuidado de estudar os princípios centrais do Espiritismo. A Gênese é um livro muito particular. Se a gente não entender isso, vira um livro chato. Se a gente entender, vira um livro extraordinário. Entender o quê? O que Kardec está fazendo na Gênese é exatamente colocando em prática, do ponto de vista de uma reflexão social, os conceitos espíritas. Vou dar alguns exemplos rápidos. Kardec pega um mito extraordinário, de uma beleza muito grande, de Adão e Eva. Uma história riquíssima. E Kardec vai se apresentar o seguinte desafio: como é que eu explico isso? Como é que eu explico Adão e Eva segundo a lógica espírita? Quem não entendeu a explicação de Kardec para Adão e Eva não vai entender nada de nova geração. É isso que é importante a gente colocar. Porque o que Kardec fez com Adão e Eva, o estudo que ele fez foi o quê? Aplicar os conceitos espíritas. E um conceito que ele aplicou, porque ele já tinha estudado ao longo de mais de 10 anos, é o conceito de migração espiritual. Kardec entrevistou espíritos mais variados na escala evolutiva e os guias espirituais desses espíritos, para confirmar a informação através de dezenas de médiuns. E aí ele chega a um conceito claro: os espíritos migram de mundo a mundo, de planeta a planeta. Do mesmo jeito que hoje, e que na época de Kardec também a gente migrava de país para país, os espíritos migram de planeta a planeta. O que é Adão e Eva? É uma migração coletiva.
Adão e Eva são símbolos do homem e da mulher que foram expulsos do paraíso e vieram para a terra. Que paraíso? Um mundo melhor. Um mundo melhor. Então, esse aí é um outro assunto para a gente dizer, mas só para a gente entender que quando a gente fala de nova geração, a gente está falando de um dos conceitos mais robustos da codificação, né? Que é a ligação entre os mundos. Kardec aplica isso em relação a Adão e Eva, e nós poderemos aplicar em outros momentos em relação a vários períodos da história. Porque quem não entendeu esse conceito também não sabe explicar a história da Terra. Simplesmente vai se deparar com situações que não vão ter explicação. Né? A gente vai trabalhar isso no curso Doutrina Secreta. As pirâmides do Egito, por exemplo, mais recentemente a descoberta de uma cidade chamada Göbekli Tepe e vários outros. Porque o que explica isso são as migrações espirituais. Entendido que migração espiritual, reencarne coletivo, é algo básico do saber espírita, a gente agora vai falar da nova geração. O que é a nova geração? É mais um episódio, é mais um lance histórico de migração coletiva. Então, Kardec vai explicar de uma maneira muito didática. Ele vai dizer, imagine que você tem uma tropa, um batalhão de soldados. A maioria dos soldados é indisciplinada. Então é muito difícil para quem está conduzindo esses soldados manter a ordem. Porque não dá para elevar o nível da maioria de uma forma fácil. Agora, digamos que à medida que os soldados indisciplinados saiam, vão entrando outros soldados mais disciplinados. O que vai acontecendo? O padrão desse batalhão de soldados vai se modificando. Daqui a pouco eu tenho um batalhão de soldados extremamente disciplinado. Imagina uma sala de aula. Você tem uma sala de aula que a maioria dos alunos conversa, faz barulho. Por mais que o professor queira, ele não vai ter um bom rendimento. Digamos que esses alunos vão saindo. E os que vão entrando são alunos interessados, aplicados, respeitosos e atentos. Resultado, o padrão da sala melhora. Foi mágica? Não, foi migração. É um fenômeno de troca. A nova geração, e aí eu vou agora para o específico, que as pessoas confundem muito no mundo da fantasia. Ah, o Emmanuel vai reencarnar, o Emmanuel reencarnou. Tudo indica que reencarnou, graças a Deus. Mas não se trata disso. Se trata do reencarne de milhares e milhares de espíritos mais evoluídos. É disso que Kardec está tratando. Quando ele fala da nova geração, ele está falando de centenas e milhares de Emmanuels, para pegar aí como símbolo. Ele está falando de centenas e milhares de espíritos mais evoluídos que o Emmanuel. É isso que a gente precisa entender do que Kardec está falando. Não é o fulano que vai nascer que a gente vai lá adorar, puxar o saco, tentar ficar famoso às custas dele, sugar um fluidozinho. Não é isso. Nós estamos falando de uma transformação planetária. E aí eu vou lhe dizer, enquanto habitante da Terra, enquanto cientista social, se não for milhares, não dá jeito, porque a situação está calamitosa. A gente vê aí nas várias esferas o indivíduo sendo estraçalhado pelos outros, porque ele quer fazer o certo e os outros não querem. Então a situação da Terra hoje é essa. A boa notícia: a primeira leva já está na Terra, já está encarnada. Então nós, espíritas, não estamos entendendo o que está acontecendo. E isso é grave por uma coisa só: porque a gente deixa de participar ativamente no processo. E a gente fica meio que, né, como se não tivesse nada a ver com a gente. Quer dizer, os espíritos vêm tirar a gente da desgraça e a gente sequer se prepara para recebê-los adequadamente. Né? Nossa casa está um caos, chega um grupo para ajudar e a gente sequer se dá o trabalho de tratá-los bem. É o que eu temo que vai acontecer muito em breve. Por quê? Porque nós não entendemos nada desse conceito. Nós achamos que isso é assunto para bater papo, para fazer palestra. Não, gente.
nova geração foi um dos últimos assuntos que Kardec tratou na sua encarnação. Por que será? Por quê? É um manual de instrução. É uma forma de proceder. Se a gente quer ajudar. Fomos avisados. E aí é uma comunicação mediúnica muito interessante, agora não de Kardec, mas de Eurípides, dada, se eu não me engano, em 1990, em Sacramento, através de um médium extraordinário. Porque esse médium foi um dos melhores seguidores de Eurípides, foi aluno de Eurípides e teve uma vida exemplar. Ele já estava, acho que, 99 anos de idade, alguma coisa parecida, estava numa idade bastante avançada. Ele foi lá, eu conheci pessoas que participaram desse encontro. Ele relembrou, ele mostrou uma aula de português de Eurípides, como Eurípides ensinava português, para as pessoas assistirem. Era uma reunião de evangelizadores e no final veio uma mensagem de Eurípides, dizendo essa mensagem mereceria ser mais divulgada, está no nosso blog, no grupo marcos.com.br, entre outros lugares. E Eurípides diz, entre outras coisas, nessa mensagem: é preciso rever os métodos educacionais, porque reencarnarão em breve espíritos ligados ao Cristo, verdadeiros apóstolos. Então, quando a gente fala de nova geração, a gente está falando de mudar o padrão do planeta. Do planeta. Não são espíritos que vêm para fazer propaganda espírita. São espíritos que vêm para mostrar como é que uma civilização cristã se estrutura. Então é algo muito mais sério. É algo muito mais amplo. E aí você vai fazer a pergunta, eles conseguirão? É a única coisa que eu aposto o que quiser. Aposto até meu perispírito. Por quê? Kardec explicou. Os bagunceiros não voltam. É simples assim. Não tem como dar errado. Não há discussão se vai dar certo ou errado. Pode ser mais ou menos sofrido. Por quê? Porque quem não colaborar não fica, não volta para a sala de aula. Então, quando a gente fala de nova geração, nós estamos falando de um planejamento já previsto no Apocalipse, na verdade, já previsto pelos egípcios. Os egípcios já sabiam disso. Isso é mágica? Não. Isso é ciência. Se você é um especialista em pé de feijão, na hora que você plantar o pé de feijão, você sabe dizer, daqui a 3 meses ele vai estar assim, daqui a 5 meses ele vai estar assim. Óbvio. É óbvio, não é mágica. Então, os egípcios já sabiam disso, por exemplo. Estou falando, né, de um exemplo específico. Então, não é novidade. Não é mágica, não é informaçãozinha de panelinha. Não, é informação de quem estuda em profundidade a realidade. Enfim, tem dezenas de exemplos. O que é importante a gente entender? Esses espíritos já nasceram. E a transformação já começou. Só que a gente está cochilando. Vou dar um exemplo do início da transformação no Brasil. Do início. E essa história eu soube de fontes confiáveis. Uma das grandes trabalhadoras do espiritismo aqui do Ceará se chamava Dona Maria Augusta. Eu cheguei a encontrá-la, ainda ela desencarnou, ela já bem idosa, e convivi, inclusive no centro espírita que ela fundou, e convivi com várias pessoas que foram amigas dela durante décadas. E Dona Maria Augusta visitava o Chico Xavier todo ano. Ela ficava lá de 1 a 2 meses. Todo ano tinha um período que ela ia lá e ajudava nas atividades e tal. Certa feita ela chega, ela volta, né, e reúne as amigas. Você me contou isso, foi a amiga dela que ouviu isso dela, que o Chico Xavier teria comentado com ela. Disse, olha, a década de 80 no Brasil foi marcada pelo reencarne de espíritos ligados à justiça. O que é que está acontecendo hoje? Uma mudança que ninguém da ciência política, da antropologia ou da sociologia brasileira foi capaz de prever. Pessoas extremamente poderosas de todos os partidos sendo presas.
E eu acompanhei de perto porque eu fiquei muito curioso. E uma vez eu li uma entrevista de um dos advogados dos maiores escritórios de São Paulo, ele dizia o seguinte: eu não entendo como esses meninos estão sempre na frente da gente. Né? O termo menino foi até usado, né, por esses jovens que estão aí enfrentando coisas que ninguém acreditava que eram capazes. Pode ter um erro ou outro, pode ter uma coisa ou outra, mas o processo está andando. É só o começo. É só o começo. Então a gente tem que entender que isso não é teoria, não é assunto de conversinha, não é distração de conversa de cafezinho. Pode ser também, mas é algo muito concreto. Então, quando a gente fala da nova geração, nós estamos falando de espíritos que, ao comando do Cristo, vão agir de maneira muito firme no mundo. Começou na área da justiça, apenas começou. Na próxima década, a gente vai ver coisas muito mais interessantes. É importante entender que nós estamos lidando com fenômenos sociológicos objetivos, com transformações sociais palpáveis. E esses espíritos vêm em todas as áreas, cada um no seu momento, cada grupo com a sua função muito específica. Então, essa é a nova geração. Quem é o líder da nova geração? Né? E aí, assim, eu vou dar a nossa compreensão das revelações que fazem sentido para a gente, porque tem um longo histórico para fundamentar isso, não é simplesmente um gosto. O espírito chama-se Eurípides Barçanufo. Não por acaso foi ele que deu essa comunicação. Não por acaso, o Eurípides foi o primeiro mártir cristão. O primeiro mártir cristão foi Eurípides, que morreu queimado na cidade de Nazaré, porque chegou lá e disse que o Cristo era o Messias, que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Cristo. E detalhe, conheceu o Cristo ainda adolescente, há 2000 anos atrás. E a sua última encarnação, como Eurípides Barçanufo, foi em Sacramento, trabalhando com jovens. Mas um trabalho diferente. Porque os alunos do Eurípides, adolescentes, cuidavam de obsidiados, de loucos, preparavam remédio na farmácia, atuavam na sociedade e presenciavam os fenômenos mediúnicos extraordinários que nós já conhecemos do Eurípides. Então, por isso, quando os amigos espirituais nos colocam claramente que Eurípides é o líder da nova geração, me parece que eles falam a verdade total, porque há um histórico de 2000 anos que fundamenta isso. E a gente sabe que o trabalho do Cristo não é feito de improviso. Perfeito. Me diz uma coisa. Aqueles que desejarem estudar, se aprofundar neste assunto, aonde que eles podem buscar fontes de consulta? Olha, é uma coisa muito curiosa, né? Porque assim, eu pesquiso esse assunto há mais de 20 anos, porque é o sentido do Grupo Marcos. Eu particularmente, já questionei dezenas de médios em vários centros espíritas, né? Onde eu ia, tinha uma mediúnica, tinha um médium, eu perguntava o que, é que os amigos espirituais dizem sobre nova geração. Enfim, consultei todo mundo que eu tive acesso. Uma coisa é unânime: esses espíritos vêm e já reencarnaram. Curiosamente, nós não temos muito material publicado sobre isso. Não temos, infelizmente. Né? A gente reuniu algumas mensagens lá no nosso site do Grupo Marcos. Nós temos o livro A Grande Espera, que conta a história, né, da época do Eurípides, do Marcos, daí o nome do Grupo Marcos. Nós temos uma informação ou outra, né, de um médium ou outro. Nós temos uma história ou outra que a gente soube através, enfim, de alguém que teve contato com o Chico Xavier. A gente tem bastante informação nas nossas atividades mediúnicas, mas não há nada que eu saiba de substância sobre o assunto. E isso é preocupante, porque a gente tem tempo de discutir tanta coisa que não leva a nada, me desculpe, e a gente não se preocupa com a transformação imediata na nossa vida. O que a gente pode dizer é que os espíritos da nova geração não vão agradar a maioria.
e nós estamos na Terra. São espíritos, como disse um amigo, enfim, né, um amigo médium, que eu confio bastante, e ele comentava, né, dizendo que são espíritos que não têm nenhum compromisso de consciência com os erros da Terra. Isso é muito interessante. Porque eles não vão ser manipulados por causa do peso da consciência, que é normalmente onde as trevas atuam. Então são espíritos que não têm compromisso com a mentira, com a acomodação que a gente tanto gosta. São espíritos que têm compromisso com o Cristo. Então, a gente está falando de uma geração autêntica, não agressiva. Autêntica, porque tem muita fantasia, aí o pessoal dá uns nomes, dá umas cores, é um negócio que, enfim, não é espírito. Pode até ser bom, mas eu não entendo. Porque a cor a cor espiritual, a cor do perispírito, ela muda. Então você não pode caracterizar um indivíduo porque ele diz que ele é de uma cor ou de outra. Para mim é mistificação, se falar em nome do espiritismo. Se for outra área, eu não comento porque não conheço. São espíritos que se a gente quer entender um pouco do perfil desses espíritos, é muito fácil. É muito fácil. Lê o livro A Grande Espera. Se você quer entender o perfil desses espíritos, lê o livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo. São espíritos centrados, sérios. São espíritos que detestam, com todas as forças, bajulação, falsidade, fama vazia. São espíritos compenetrados em coisas que de fato alteram a realidade. Esse eu posso dizer que é uma característica comum do Eurípides, do Caibar, de tantos outros amigos. Então, assim, são espíritos compenetrados em transformar de forma real a Terra. Não são espíritos que vão estar dizendo assim: ah, Marcílio, você é imortal, não sei o quê, que lindo, palma para mim, não. Ele vai dizer: você quer saber o que é imortalidade? Senta aqui, fecha os olhos, eu vou te tirar do corpo. Aí você vai se ver fora do corpo, você vai entender que você é imortal. Eurípides fazia isso. Então nós estamos falando de um perfil que detesta palavras vazias e que detesta prática exibicionista, que simplesmente faz. Obviamente, tem os temperamentos, tem as individualidades, mas nós estamos falando de um outro perfil. Você não vai ver esses espíritos brigando para sentar na primeira fila do evento, para ser chamado na mesa, para fazer a prece de abertura, porque eu fiquei chateado porque o fulano falou que eu não sou bom médium, não, porque estão desconfiando da minha comunicação. Mas pelo menos a minha parte é essa, é o que eu posso dar, está aqui, e ponto final. Ponto final, é muito simples. Então, se a gente pensar como Eurípides fazia e como os alunos do Eurípides aprenderam a fazer, a gente vai entender um pouco do que é que a gente está falando. Vou dar um último exemplo. Eurípides participava da segunda reunião mediúnica. Tinha lido um livro espírita. O Bezerra chega na reunião, incorpora o nome e diz: Eurípides, levanta e dá um passo naquele enfermo. É isso, faz. Faz e faz bem feito. A gente vai se assustar. Queira Deus que esse susto desperte também a nossa consciência. Como ajudar? Kardec. Porque Kardec é um espírito extremamente evoluído. Estudar Kardec, gente. Ter Kardec como fonte. O movimento espírita chegou no extremo do distanciamento de Kardec. A gente está no polo extremo. A gente nega literalmente as palavras de Kardec. Kardec diz uma coisa e o movimento espírita diz: não, mas não é assim porque eu estou dizendo, porque o fulano está dizendo. Quer afinidade com a nova geração? Fica com Kardec. Escuta as opiniões e diz: tá bom, deixa eu ver o que é que Kardec diz. Quer ajudar a nova geração? Se prepare para ser espírita de verdade. Porque Leon Denis não tinha medo de fazer as coisas. Kardec não se assustava, porque vão falar mal de mim. Então eu diria, a postura mais correta, na dúvida,
vamos pesquisar e ficar com a verdade. E aí a gente se alinha energeticamente à nova geração. O melhor que a gente pode fazer pela nova geração é apresentar Kardec para ela. Não a distorção que a gente fez de Kardec hoje no movimento. Não os medos e as proibições. Essa geração vem avançar. E me assusta o que essa geração vai ouvir da boca de muitos espíritas tidos como sérios. Mas eles vão ter que superar. Comunicação mediúnica para jovem não pode. Regressão de memória é crime. Magnetismo não é espiritismo. Magnetismo é contra, o espiritismo é contra o magnetismo. Você não pode conversar com seu anjo da guarda porque é obsessão. E etc, 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 etc. Essa geração vem, muitos deles vêm sabendo em detalhe o plano reencarnatório, porque Eurípides já fazia isso. Eurípides chamava os adolescentes alunos dele e dizia: olha, você reencarnou para fazer isso, isso, isso. E se eu desencarnar e você não fizer, eu venho puxar o dedo do seu pé. É o padrão. É o padrão. Vai assustar muita gente. Mas qualquer pessoa que conheça a vida do Eurípides sabe que ele fazia isso com os alunos dele. Não vai ser diferente o que ele vai fazer com os seus discípulos da nova geração. Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta que é relacionado à prática da nossa sociedade em relação a estes espíritos que já estão encarnando, né, já estão encarnados aqui conosco, que é com relação a alguns problemas que pais, colégios e a sociedade como um todo, ela enfrenta, porque há uma diferença muito grande nos padrões, né, deles do que o que nós estamos habituados. Como que nós devemos colaborar? Mas eu quero também deixar claro que o nosso colaborar para com eles é importante, mas não é fundamental, porque como foi bem dito, né, nada do que Jesus expôs que precisa ocorrer, que vai ocorrer, nós temos capacidade de bloquear, né, de dificultar. Nós temos sim. O grande problema é se nós, num planeta evoluído, numa sociedade mais evoluída, nós vamos ter condições de continuar ou não. Somos nós que corremos o risco e não as determinações do Cristo. Mas, enfim, como que nós, como cidadãos, como pais, devemos agir com relação a estes espíritos? Eu acho o seguinte: primeiro, acima de tudo, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha. Então, eu acho que a gente tem que começar muito com o pé no chão. Então, primeira coisa, não atrapalhe. Não sirva de pedra de tropeço, como alerta o Cristo. O que é isso? São pessoas que querem transformar as suas limitações, os seus medos, em leis espirituais. Pessoa tem medo de mediunidade, aí começa a dizer que mediunidade é perigoso, que não pode. Não tem ainda, e não há nenhum problema com isso, condição emocional de encarar os erros do passado, e aí diz que Deus proibiu lembrar de vida passada. Então, não atrapalha. Não vamos incutir, não vamos tentar incutir nesses espíritos, por exemplo, o medo da mediunidade, que infelizmente é uma coisa muito difundida, pelo menos no movimento espírita. Se a gente pudesse aqui ver uma estatística, a quantidade de espíritas que dizem que mediunidade é perigoso, nós nos assustaríamos ou choraríamos, provavelmente. Depois, queremos colaborar? Vamos entender a nossa situação.
Muitas das situações, a gente só precisa não atrapalhar. Segundo, vamos incentivar uma conduta cristã. Como diz o Espírito Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa saber muita coisa. Estimular o bem, estimular a fraternidade. Porque esses espíritos, às vezes, vêm desafiar a nossa hipocrisia. Né? Porque o sujeito diz que é bem, é espírita, é quando vê um filho fazendo o bem de verdade, não, meu filho não pode. Quando vê o filho querendo dar a melhor roupa dele para a criança que está sem roupa, não, meu filho não pode, essa roupa é muito boa. Quer dizer, se condena pelas próprias palavras. Então, ter esse cuidado de respeitar uma sensibilidade que é superior. Não significa abrir mão do papel de pai, de mãe, de professor. Não é nada disso. É simplesmente tentar entender o outro e respeitar o outro, principalmente naquilo em que ele é melhor. Na dúvida, vamos a Kardec. Kardec aceitava jovens de 14 anos nas reuniões mediúnicas que ele presidia? Aceitava, é dado histórico. Não estou dizendo que todo mundo da nova geração de 14 anos tem que ir para a reunião mediúnica. Mas se o indivíduo, o adolescente, ele se mostra responsável, ético e equilibrado, por que não? Então, é o bom senso. É não jogar no outro o nosso medo, o nosso limite. Porque a gente, com certeza, a gente não vai mudar a história da Terra no sentido de atrapalhar, de bloquear a evolução, mas a gente pode atrapalhar e causar muito sofrimento para eles e para a gente. A coisa é tão delicada que tem uma história que eu acredito verdadeira, que se fala sobre o Emmanuel, que o Chico teria contado. Que ele diz que o Emmanuel só fez um único pedido para o Cristo. Antes de reencarnar, ele foi encontrar com Jesus. Pelo que diz, Jesus recebe a gente mesmo, né? Pelo menos é a história bonita que a gente, não por vaidade, mas por amor. Não para abastecer a nossa vaidade, mas porque ele nos ama. E ele foi ao Cristo fazer um único pedido. Olha como a coisa é delicada. Ele queria reencarnar em lares verdadeiramente espíritas, com pais espíritas. Por quê? Porque é óbvio que nós não temos o poder de transformar um espírito superior no inferior, mas nós podemos encher ele de dúvida, de angústia, de medos, de receios, e até ele amadurecer e entender a maldade, com toda a boa vontade que muitas vezes os educadores, os pais ou os evangelizadores fazem com eles perderam 20 anos da encarnação, perderam 15 anos da encarnação na dúvida. Porque né, nessa hipótese, não teria um amigo sincero dizer assim, não, meu amigo, Kardec disse que isso aqui é normal. Então, não há receita de bolo, mas há um caminho a seguir. Respeito à individualidade, educação, com certeza. Não existe essa besteira aí que dizem que agora, porque é o espírito não sei de quem, então faz o que quer. Não existe isso. O espírito evoluído é disciplinado e gosta de disciplina. Suporte e estímulo ao bem. Se eu tenho um filho, um sobrinho, um aluno que eu vejo que tem uma sensibilidade em relação à área outra, por que é que eu não apoio? Por que é que eu não dou livros para ele? Por que é que eu não proporciono? Por que é que eu não estimulo a música? Por que é que eu não estimulo o amor às artes mais elaboradas? Então é muito de nós não atrapalharmos e apoiarmos onde aquele indivíduo está mostrando que tem um interesse maior. Por conta da série Se a Mediunidade Falasse, vez por outra a gente recebe e-mail de pessoas e de mães preocupadas. Uma mãe, uma vez, a gente trocou alguns e-mails, ela disse que conhece a filha e sabe que a filha não mente. E a filha conta os relatos da vidência que tem. Ainda é uma criança. Já pensou com pais, com evangelizadores espíritas insensíveis? Não, isso é muito perigoso. Como vai ficar o trabalho espiritual dessa criança? Desse espírito quando crescer? Se agora, com 7, 8 anos, começarem a incutir nela que isso é perigoso, tem que ter medo, tem que se afastar disso. A orientação é muito simples. Leia o Evangelho com ela e ensine ela a amar e honrar o seu anjo guardião. Já que a gente não sabe tudo, vamos entregar para quem sabe. Porque esses espíritos evoluídos, eles têm um anjo guardião que são mais evoluídos do que eles.
Então vamos fazer essa ponte. Filhinha, faz uma prece, pergunta para o teu anjo da guarda, depois tu me conta. E aí a mãe, com o conhecimento espírita, pode avaliar, realmente é o anjo da guarda, é uma orientação sábia, ela entendeu direito. Nós temos que ensiná-los a serem espíritas no sentido verdadeiro e prático do termo. Como é que eu lido com isso? Qual é a forma honesta de lidar com isso? Então, considerando que a gente já conhece um pouco do poder da formação da infância na Terra, e desse pedido do Emmanuel, que serve apenas como ilustração, é muito importante que a gente estimule. É óbvio que a maior parte dos exemplos serão negativos, nós estamos no mundo inferior. Mas se esses amigos encontrarem um único exemplo, um único livro, uma única história que sirva de referência, eles já vão poupar muito tempo. E é interesse nosso. Eles vêm para atender a nossa necessidade. Se a gente incute num espírito desse medo e não sei o quê, e ele tem que produzir uma grande obra mediúnica, e ele perde 5, 10, 15 anos até ele amadurecer, o quanto a Terra não vai perder por conta desse medo que um espírito inferior, medroso, desavisado implantou na mente de uma criança? Então, é algo sério. Se a gente quer colaborar, vamos tratar com respeito. Não com medo, não com proibição absurda, mas com acompanhamento. Se a criança está vendo, que ela narre, vamos respeitar e vamos ajudá-la a se orientar naquela experiência. E não simplesmente dizer que não pode, porque a mediunidade não vai desaparecer. Eu já acompanhei em algumas crianças, algumas bem próximas, a questão do fenômeno mediúnico. É ensinar a lidar. A criança está na casa de outra e vê um espírito. Como é que você impede isso? Mas você pode dizer que ela pode orar. Aos poucos ela começa a diferenciar o que é um espírito lúcido do que não é. Nós não vamos implantar isso na criança, mas se ela traz essa experiência, a gente precisa dar um suporte. E não medo, e não proibição, e não susto. Então isso nas mais diversas áreas. Vão vir espíritos na área da música, na área da ciência, né, a ciência aplicada, a tecnologia, da mediunidade, do magnetismo, do sonambulismo. Você imagina um grande magnetizador reencarnando e os espíritos dizendo que não pode. Você imagina aí grandes sensitivos, sonambúlicos, como os que trabalhavam com Kardec e orientavam muito Kardec, está na Revista Espírita, chegando hoje no movimento espírita. Então, se a gente quer colaborar, é importante a gente gerar uma reflexão fundada em Allan Kardec. Com ética, com seriedade, sem medo, sem covardia disfarçada de prudência, e reconhecer nossos limites. Dizer assim, olha, sua experiência é muito bela, eu não dou conta de ter a mesma, mas eu lhe apoio no que eu puder. É uma postura de humildade lúcida. Estou do seu lado, estou aqui para ajudar. A recepção da nova geração é um tema que vai ser decisivo para o atual movimento espírita. Esses espíritos não têm compromisso com instituição. Quem não os acolher, simplesmente não estará. É simples assim. Eles não vão brigar com ninguém. Eles não vão estar fazendo revolução para tomar conta de centros espíritas. Eu não preciso disso. Eles têm um Cristo. Eles fazem o centro espírita no quintal da casa dele, na sala de estar do apartamento. Eles têm luz. O resto se ajusta. Então, nós não vamos ver esses espíritos criando disputas de poder, discutindo no sentido de humilhar, de menosprezar. Nós não vamos ver isso. Nós vamos ver espíritos como Eurípides, lúcidos, fazendo um trabalho maravilhoso, sem nenhuma necessidade de briga de poder. E muitos centros espíritas vão desaparecer. Porque não vão acolher esses espíritos. Eles vão fazer trabalho, vão criar outros centros, vão criar cursos virtuais, vão criar reuniões pequenas, porque eles não gostam de plateia. E vão atender milhares e milhares e milhares de pessoas, como fez Eurípides. Trabalho simples,
muito bem orientado, muito disciplinado e que de fato alivia a dor do outro. Então, quem acha que vai prender esses espíritos porque tem uma grande instituição, ou porque tem dinheiro, porque é famoso, meu amigo, desista. A única coisa que poderia envolvê-lo seria a necessidade de um trabalho de ajudar os outros. Mas hoje a tecnologia já libertou isso. Eles não precisam. Eles não precisam disso. Você imagine um Paulo de Tarso fazendo uma palestra filmada pelo YouTube. Ele precisa de quem? Ele precisa do patrocínio de quem para atrair milhares de pessoas ou milhões? De ninguém. A energia dele resolve. A energia aliada à tecnologia. Então nós estamos já entrando numa nova era e ninguém está se dando conta. A gente está preocupado com o cargo, com isso, com quem manda, com eu tenho razão. A marca da nova geração é uma transformação profunda e uma perda de tempo mínima com aquilo que nós espíritas gastamos a maior parte da nossa encarnação. Perguntas sem fundamento, discussão sem aprofundar, transformação emocional quase zero. A nova geração é ser conhecida por não fazer nada disso. Então são espíritos livres. Eles não têm que prestar conta para a gente. Eles reencarnaram com um plano e vão executar. Se a gente puder entender e colaborar, aí sim, aí nós estaremos bem. Não porque puxou o saco e ficou amiguinho, porque isso não existe em espírito sério. Porque a referência é o Cristo. Você é amigo do Cristo, então você é meu amigo. Acabou a conversa. Ah, não, mas eu vou prejudicar o Cristo. Não, então não tem como a gente ter uma boa sintonia. Posso até lhe ajudar, mas sintonia não vai ter. Então nós estamos muito perto de nascer um novo padrão de movimento espírita. Não vão existir mais essas discussões, essas polêmicas aí que desgastam tanto, e tanta briguinha por nada, e tanta palavra vazia. Vamos ter questões com substância, com seriedade, com aprofundamento e, acima de tudo, convivência. E aí a gente encerra lembrando do Cristo. No final dos tempos, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, todos aqueles que me amam profetizarão. Então o que nós vamos ter é uma geração muito firme, muito ativa, e que vai mudar a Terra. Não porque eu quero, não porque você quer, porque é a ordem do Cristo. É simples assim. O chefe mandou. Se vocês quiserem ter um padrão mais específico, vejam como era a vida do grupo coordenado por Bezerra de Menezes, Lisandro, e por Eurípides Bassanufo Marcos. É isso. Eles fazem e pronto. Para a gente ter uma ideia da seriedade e do foco de trabalho desses espíritos, o Eurípides estava na fase mais difícil da encarnação dele, ele estava praticamente certo que ele seria preso. Por conta do trabalho do receituário mediúnico dele, das cirurgias mediúnicas, um médico, dono da farmácia, que era na mesma rua da dele, que obviamente estava falindo, né, porque ele entregava de graça e curava mais, resolveu processar, através da União Católica e etc. lá da região. Enfim. E aí ele está indo, né, para a atividade mediúnica, que era de manhã, o receituário, e ele encontra com Cristo. O Cristo se materializa e conversa com ele. Conversam e o Cristo diz: não se preocupe, a vitória pertence àqueles que estão com Deus. O Eurípides chega, né, tá lá a Dona Amália já esperando ele, um pouco abalado, e aí conta para ela e tudo. 5 minutos depois ele já está na atividade normal dele. É um padrão. É um padrão. E acabou. Contou a história, explicou, vamos cuidar das nossas responsabilidades. Então, é uma geração que tem foco e que não perde tempo. O Eurípides perdeu tempo nem para contar do Cristo, né, para ficar se louvando com besteira. Ele viveu, valorizou, contou a história. Acabou. Vamos cumprir a nossa responsabilidade. Então, eu penso que nós temos a maior oportunidade dos últimos milênios na Terra.
estar no mundo e poder colaborar com a nova geração. Quem quiser, né, o convite do Cristo é para todos nós. Nós que estamos encarnados, poderemos ombrear trabalhos com espíritos verdadeiramente iluminados. Se a gente vai aproveitar ou não, vai depender aí de uma decisão íntima e muito sincera de cada um de nós. É isso tudo aí. Meu amigo, você tem mais alguma coisa que queira falar neste final? Bem, só, né, que tem a ver com o tema, convidar para vocês visitarem a página do Grupo Marcos. O nosso trabalho é voltado para a nova geração, o que não quer dizer que exclua quem não é, pelo contrário, né? É um trabalho de juntar os que não são para um dia ajudar os que são da nova geração. Então, esse é o sentido do nosso trabalho. Então, eu peço que vocês visitem e, se sentir sintonia, nós já iniciamos nossos cursos, tem os nossos programas de áudio que chama Nova Geração. Queremos angariar amigos, né? Queremos formar um grupo que vai estar disposto a colaborar de fato com a nova geração. Essa é a nossa ideia, principalmente apresentando de forma clara e objetiva os conceitos de Allan Kardec. Então, sintam-se todos convidados. Quem sentir afinidade com a proposta, por favor, assine, deixe seu e-mail, matricule-se nos cursos. Vocês são todos muito bem-vindos. E para facilitar, nós que estamos em constante movimento, o Grupo Marcos, juntamente com autores espíritas clássicos e outras instituições, disponibiliza o aplicativo Espiritismo, que facilita que este contato seja feito não à frente apenas de um computador, podendo ser também através dos celulares e diversos aparelhos. Por fim, nós gostaríamos também de falar sobre a plataforma Bezerra de Menezes, no Grupo Marcos, e da PEAD, que na verdade elas têm os mesmos conteúdos, se não agora, dentro de algumas semanas, né, Carlos? Sim, sim. Elas terão, e convidar para que estes assuntos e outros as pessoas possam ir então a essas plataformas, né, para isso dar continuidade os estudos conosco, né, Carlos? Com certeza, o compromisso nosso no curso é um curso continuado, né? A cada semana do ano a gente vai publicar uma aula, né? São 5 grandes temas e são 10 aulas de cada tema, sendo, no caso do tema Cristo, são 12. Então, dão 52 aulas por ano. E a cada ano a gente aprofunda. Então, o ideal é começar logo, porque depois a gente vai aprofundar e todos os estudos terão parte experimental. Então, nós estamos começando com a teoria, em breve a gente já vai ter a prática. Então, quem quiser aprofundar, comece agora, porque a gente vai caminhar semana a semana em relação a esses temas. E uma coisa que me chama muita atenção é a facilidade de tirar dúvidas. Tem os grupos do WhatsApp, né? Sim. Que até o Carlos é muito atuante lá. Eu nem tanto apareço. Eu sou mais, vamos falar assim, eu sou mais a parte técnica e não apareço tanto, mas quem está lá é o Carlos tirando dúvidas. E com relação ao grupo do WhatsApp, Carlos, como é que está o movimento? Tá bem, tá muito bem. Tá muito bem, a gente já vai ter que pensar como é que organiza melhor, né? Estamos aí experimentando. A ideia é que a gente tenha várias formas de comunicação, né? Estamos com o grupo do WhatsApp, que está muito bem. Vamos depois ter os fóruns no curso, vamos ter as lives. A gente está criando várias formas, porque facilita, né? Cada usuário tem um perfil, né? Alguns gostam mais do WhatsApp, outros talvez vão se adaptar melhor aos fóruns, outros vão participar mais das lives. A gente, né, agora está com o nosso e-mail semanal informando tudo também para quem está com e-mail cadastrado ou quiser se cadastrar. A ideia é formar um grupo. É natural que no começo venha um número maior,
são todos bem-vindos. Aqueles que vão se sentindo mais afim vão aprofundando essa relação. Formaremos um grupo de pessoas próximas, com um estudo continuado, com propósitos de aprofundamento do Espiritismo. Então, todos são convidados. Conheçam, avaliem, se fizer, né, se isso tocar o coração de vocês, já é o sinal que vocês devem se aproximar mais. Ok, meu amigo. Então, vamos encerrando por aqui. Se Deus quiser, no mês que vem a gente volta conversando e apresentando este material no Facebook. Eu vou fazer o meu trabalho de exposição no Facebook. Vai ter também no aplicativo Espiritismo. E dessa forma vamos conversando sobre o Espiritismo. Muito obrigado, Carlos, por toda a atenção. Obrigado, Marcílio. Obrigado a todos. Quero dizer que são temas apaixonantes, né? Deus nos ajude para que a gente possa aprofundá-los aí ao longo dos anos. Foi muito bom para mim. É sempre uma alegria falar de temas que tocam os nossos corações. Um abraço a todos. Obrigado, Marcílio. Obrigado.